amigos, sou Claudete Moura, estamos aqui para estudar o Livro dos Médiuns, dando continuidade ao nosso programa. Hoje, especialmente, entrando no capítulo 14, que diz respeito aos médiuns. Kardec, então, denominou esse capítulo 14 da segunda parte do Livro dos Médiuns, ele chamou Os Médiuns. E começamos então fazendo uma definição do que é médium. Médium é toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade. Foi isso que Kardec falou. Médium é toda pessoa que sente a influência dos espíritos. Esta é a definição basilar de Allan Kardec. E aqui nós destacamos o verbo sentir. Ele fala, média é toda pessoa que sente a influência dos espíritos. O que exprime esse verbo sentir? A ideia sobre o que é na prática a mediunidade. O que é? É um sentido psíquico, de natureza paranormal, que amplia o alcance perceptivo do ser, conferindo-lhe aptidão para servir de instrumento para a comunicação dos espíritos com os encarnados e conectar planos vibratórios diferentes. Olha só então, é muito importante quando Kardec fala que média toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade. Ele não falou que todos sentem no mesmo grau de intensidade, mas ele fala que esse sentir é um sentido psíquico, de natureza paranormal. E essa percepção extrasensorial amplia, então, esse alcance, né, perceptivo do ser e dá a ele a aptidão de ser o medianeiro, o intérprete dos espíritos. Continuando, essa faculdade é inerente ao homem, são palavras de Kardec. Portanto, não é um privilégio, e raras são as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Então, vejam bem, se essa faculdade é inerente ao homem, desde que o homem se dá por existir, ela existe. Essa faculdade existiu. Por isso que a gente vê na antiguidade muitos processos mediúnicos acontecendo, mas que não tinham uma explicação ainda, porque não havia este conhecimento que era possível a intermediação do mundo espiritual pelo mundo material. Então, e outra coisa que Kardec fala interessante, não é um privilégio. Não é um privilégio. E raras são as pessoas que não a possuem, pelo menos num estado rudimentar. Todos nós sentimos em algum determinado momento algo diferente, uma intuição, percebemos algo ao nosso derredor que não sabemos identificar às vezes, um ruído, algo que nos falam às vezes ao ouvido. Então, Kardec disse que podemos dizer, então, que todos são mais ou menos médiuns. Alguns mais e outros menos. Comumente, médiuns são as pessoas que possuem essa faculdade bem caracterizada, que nós chamamos de médiuns ostensivos, que são aqueles aptos a dar comunicação dos espíritos, a nos trazer as comunicações. Essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira, por isso que ele fala que média é toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, porque o grau não é o mesmo para todas as pessoas, não se sente da mesma maneira, sendo divididas em variedades, dependendo dos tipos de manifestações
Então, essas variedades existem. As principais variedades de mediunidades: efeitos físicos, que nós já vimos, sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes, que também são chamados de psicógrafos. Olha quantas espécies de mediunidades existem, e talvez outras que a gente ainda nem tenha conhecimento ou nem estamos aqui falando. O professor Herculano Pires, que foi um tradutor do Livro dos Médiuns, e ele sempre coloca as suas notas muito inteligentes, ele coloca uma nota dizendo o seguinte: as classificações mediúnicas são variáveis, sofrendo a influência dos costumes e condições de épocas e países. Então não são todas do mesmo modo em todos os lugares. Por exemplo, uma comunicação mediúnica na Europa hoje pode ser diferente de uma comunicação mediúnica aqui no Brasil, ou na África, ou em outro continente. Então, varia muito de acordo com o quê? Com as condições de épocas e de países, de culturas. Então acontece isso. Assim, em alguns lugares, os médiuns auditivos são chamados de audientes. É a mesma coisa. Os falantes são chamados médiuns de incorporação ou psicofônicos. Os sonâmbulos são chamados de anímicos. Os pneumatógrafos de voz direta. Então vejam bem que existe uma variação de acordo com cada lugar. Nós vamos então falar um pouquinho dos médiuns de efeitos físicos. Que médiuns são esses? Eles são aptos a produzir fenômenos materiais, movimentos de corpos inertes, ruídos, etc. E eles podem ser facultativos ou involuntários. O que são os facultativos? Eles têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Então, eles sabem que são médiuns, têm consciência do que eles são capazes, até onde eles podem ir, e eles produzem esses fenômenos espíritas pela vontade deles. Não são involuntários, são fenômenos que eles se dispõem a produzirem. Essa faculdade inerente à espécie humana não se manifesta em todas as pessoas no mesmo grau. Raras pessoas produzem grandes efeitos. Por exemplo, com a suspensão de corpos pesados no espaço, transporte através do ar e, sobretudo, aparições. Então, existem fenômenos mais simples que alguns médiuns menos dotados nessa parte produzem, como rotação de um objeto, pancadas. Mas aqueles que são mais dotados para esses efeitos físicos podem produzir, então, essa suspensão de corpos pesados, grandes transportes no ar, né? Aparições também, porque a aparição também depende de um médium do efeito físico. Por quê? Porque ele vai emprestar o seu fluido ectoplasmático para que o espírito possa se manifestar e possa até se materializar. Então depende de cada médium. Esses são os médiuns facultativos, então. A faculdade de efeitos físicos raramente se dá entre os que têm meios mais perfeitos de comunicação. Quais são esses meios mais perfeitos? A escrita e a palavra. Então, aqueles que têm possibilidade de trazer a escrita ou a palavra, raramente eles se prestam
a esses efeitos físicos, porque eles já têm algo a mais que pode trazer, então, uma comunicação inteligente, através da intelectualidade. Geralmente, a faculdade mediúnica diminui num sentido à medida que se desenvolve em outra. Um médium, por exemplo, de efeitos físicos, ele pode desenvolver a parte mais intelectual e partir para comunicações inteligentes. Então, ele deixa de se prestar a ser médio de efeitos físicos para trazer comunicações inteligentes. Então, nós temos um exemplo aí, que é Herculano Pires, como eu já falei, o professor Herculano Pires, que é um dos tradutores do Livro dos Médiuns, e na sua tradução ele traz muitos adendos importantíssimos para que tomemos conhecimento daquilo que está sendo estudado. Ele fala de Chico Xavier. Chico Xavier, o nosso médium, que todos nós conhecemos, e que ele era dotado de excelentes faculdades de efeitos físicos. Chico Xavier era um médium de materialização luminosa. Tanto é que ele se prestava a esses trabalhos de comunicação. Mas ele começou a se aplicar por influência dos seus guias, especialmente a psicografia. Quando Emmanuel chega para Chico e fala: olha, nós temos um trabalho a fazer. Esse trabalho era através da psicografia. E ele começa, então, a se dedicar à psicografia. Então, os fenômenos impressionáveis, e Chico foi na psicografia, e olha o que ele produziu para nós. Todos esses espíritos que nos trouxeram instruções, como Emmanuel, por exemplo, que é um espírito que melhor faz o comentário dos textos evangélicos para a nossa compreensão, trazendo para os nossos dias atuais aquilo que está registrado lá há mais de 2000 anos. André Luiz, que nos trouxe a revelação do mundo espiritual, de tudo que acontece através da psicografia de Chico Xavier. Então, foi muito mais interessante, e a missão de Chico era mais com os livros, com a psicografia, do que servir de médium de efeitos físicos, que ele era excelente, tinha muito ectoplasma a ser doado, mas que foi mais útil para a doutrina e para o nosso esclarecimento. Então, os fenômenos impressionáveis servem para despertar o interesse pela doutrina, mas o que interessa a estas suas consequências morais e espirituais. Então, muito mais os efeitos inteligentes nos ajudam, porque nos trazem esclarecimento, que nos dão essas consequências morais e espirituais. Então, os espíritos superiores chegam a proibir manifestações físicas em grupos que podem produzir mais no sentido de orientação e aprimoramento. Se um grupo ele está especializado em manifestações de efeitos físicos, mas ele começa a se aprofundar mais nos efeitos intelectuais, mais de inteligência. E ele, então, se ele pode produzir muito mais nesse sentido, orientando, aprimorando o esclarecimento das pessoas, os espíritos superiores proíbem que eles continuem com as manifestações físicas e passem, então, para as manifestações inteligentes, onde será muito mais útil, será de maior proveito para as pessoas, para a sua orientação e para o seu aprimoramento. Então, esses são os médiuns facultativos que sabem, têm consciência daquilo que estão fazendo. E na próxima oportunidade, nós vamos falar, continuando falando nos efeitos físicos, mas falando daqueles médiuns que são involuntários ou naturais.
Então ficamos por aqui hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam até agora, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos. Claudete Moura, para o divulgar.net.